Fala, minha gente, tudo bom? Estamos de volta aqui, mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Agora, desenvolvendo mais a fundo ainda o conceito da silhueta e da estrutura, certo? Que é o que eu estou martelando aí nos últimos vídeos, desde que comecei a falar de desenho. De novo, né? Silhueta, só de bater o olho aqui, vocês já não estão vendo formas bem complexas em movimento, né? E para quem conhece, porque agora essa prancha, diferente da prancha anterior que eu fiz, que era um personagem de cartoon americanos, de quadrinho, animação americana, essa pequena prancha aqui eu fiz com alguns dos personagens que eu li, gostava, eu conheço, né, alguns poucos, porque tem muitos, do mercado europeu de quadrinhos. Basicamente são desenhistas franceses, belgas, italianos. Né, Europa é um país, Europa é um continente com diversos países, com culturas milenares, incríveis, assim. Então é difícil falar de quadrinho europeu, né? Quando a gente fala quadrinho europeu, geralmente a gente se refere ao mercado franco-belga, né? O mercado francófono, que é as publicações saem em francês lá. Mas tem, na Espanha tem desenhos incríveis, Itália, quase todos eles acabam publicando na França, de um jeito ou de outro. Então, eu vou falar de alguns personagens que, assim como os personagens americanos e de quadrinho japonês e de quadrinho brasileiro também fizeram parte da minha infância, os do quadrinho europeu estavam presentes, principalmente por influência do meu pai, que nunca foi muito de ler quadrinho, mas ele lia Asterix, que é essa primeira conjuntinho de silhueta aqui. Eu não sei mesmo o quanto vocês conhecem. Quando eu era moleque, ainda passava de vez em quando na TV um desenho animado, super legal do Asterix também. Então, olha aqui, uma das minhas HQs, uma das primeiras HQs, inclusive, que eu tive. Se liga no estado que ela tá, né? Capa dura, né? E cada vez que eu folheio ela, sai um pedacinho. E não sei se vocês conhecem, galera, mas, putz, o desenho é do Uderzo e o roteiro do Goscinny, né? Essa dupla aí que criou o Asterix e tal, Obelix e tudo mais. É lindíssimo, minha gente. Esse cara, o Goscinny, desculpa, o Uderzo, o desenhista, ele é um desenhista incrível. Tudo que ele faz de desenho é expressivo, as silhuetas são graciosas, os personagens estão sempre em movimento, né? É engraçado pra caramba o desenho dele. Só de ver o desenho você já dá risada. Então o Obelix, inclusive um dos meus personagens favoritos, eu sinto que eu tenho muita influência desse tipo de trabalho, desse artista, por exemplo. Ó, esse aqui é uma outra HQ do Asterix na Córcega. Olha que da hora esse desenho, cara. Olha esse Obelix andando. Olha como o peso dele, ele é um cara grandão, ele anda meio pom. Você sente que o corpo dele inclina para um lado e para o outro, né? A linha de ação, a silhuetinha. Asterix, que é o Gaules, o Obelix, que é o melhor amigo dele, e o Ideia Fix, que é um dos cachorros mais fofos da história dos histórias em quadrinhos mundiais. Que tá aqui também a silhuetinha do Ideia Fix, ó. Tá? Aqui do lado do Asterix e do Obelix, da silhueta deles, essa silhueta do Lucky Luke. Infelizmente não tenho nenhum quadrinho. Tenho, na verdade, em algum lugar aqui, uns dois albinhos do Lucky Luke, mas não encontrei no meio das minhas coisas. Desculpa aí, procurei. Mas se vocês procurarem na internet, Lucky Luke. Lucky de sortudo, Luke do tipo Luke Skywalker. Incríveis os desenhos. É um faroeste, né, feito na Europa, mas com essa pegada do cartoon europeu que é lindíssima. Juro, analisem depois com calma, vocês vão ver. Olha as silhuetas dele, olha esse aqui do Espirro. Mas o Lucky Luke com o cavalinho dele, né? Eu vou fazer também a estrutura óssea, falar melhor. Abaixo aqui, ó, temos a silhueta mais coxa da nossa prancha aqui de personagens, que é o Tintin, Tantan, né? Dependendo da pronúncia. E também eu assisti desenho animado dele, que passava na TV Cultura, adorava quando eu era moleque, e alguns dos gibis acabaram caindo na minha mão, acho que eu comprava em sebo quando eu podia. Esse aqui foi o primeiro que eu tive, do Tintin, o caso do Girassol.
O desenho também é super bonito, se você olhar. É um desenho, eu digo mais coxa, porque é um design bem mais comportadinho, assim, sabe? É uma estrutura realista, quase. Não é tão divertido, né? O design dele, eu digo, né? Não a história. Quanto das outras silhuetas que tem aqui. Você vê, parece um carinha normal. Mas também, Tintin, puta quadrinho legal também. Você vê essa pegada europeia, principalmente, de fazer quadrinho. Olha quantos quadros por página que tem. Olha quanto texto e quanta câmera afastada. Quando você compara com um quadrinho americano, ou até o japonês muitas vezes, que é tudo câmera perto da cara do personagem, você vê um monte de rosto falando. Aqui a narrativa, né? Olha isso, cara. Dá um trampo do caramba fazer página assim, com tanto quadro. Né? Então é uma outra pegada, um outro ritmo de história. Tem o outro do Tintin aqui, ó. E o Cetro de Ottokar. E o Tintin estava sempre viajando pelo mundo, então cada história se passa num lugar, daí o cara retrata aspectos da arquitetura, da roupa das pessoas, o sistema político, muitas vezes. Deu uns vacilos também o Hergé. Nossa, eu copiava muito isso aqui, ó. Ainda copio, eu acho. Com Fugandia, quando eu penso fazer montanha rochosa, eu penso em algo assim, linha clarinha e tal. E a cor também é muito legal, você vê que é uma cor chapada, né? Não tem variação tonal, mas a paleta é sempre legal. Tintin e o Milu, que é o cachorrinho dele. Aqui ao lado, essa silhueta super bonitinha aqui, é de um personagem também europeu, que saiu sendo no mercado franco-belga, bem clássico, chamado Spirou. Eu não tenho os gibis dele aqui, eu tenho uma revista que quando estava em Angoulême, que eu comprei, que falava dele, tá ele aqui, ó. Ele é um... tipo esse carinha que carrega mala no hotel, né, com a roupinha. Spirou. Ao lado também não tem o gibi dele, mas eu acho que todo mundo deve conhecer de alguma forma. Vocês estão vendo essa silhueta? Do Smurf. Smurfs também era um quadrinho belga, de cartoon, bem na linguagem da época. Ficou famoso depois na TV. Hoje tem uma animação meio feia aí, 3D, passando em alguns lugares. Não sei, vira e mexe eu vejo, eu acho bem feio. Mas o desenho de cartoon clássico dos Smurfs é muito legal, a estruturinha é muito bacana também. E, por fim, mas não menos importante, peguei um personagem mais recente aí, mais contemporâneo, vamos dizer assim, porque esses personagens são muito antigos, né? Que é o Tituff. Ó, Tituff eu tenho alguns quadrinhos dele aqui. Tá vendo essa franjinha dele? Ó, como é marcante na silhueta. Olha que capa da hora, galera. Tipo, ele super vermelho, tipo um pimentão, um amiguinho dele ali, o Milhouse dele. E os dois moleques pegaram um casal mais velho, dando um ralo atrás da moita ali, pegando fogo, e o moleque, pelo visto, nunca tinha se deparado com nada do gênero, tá quase explodindo de vergonha. E o nome do livro, que é O Amor é Nojento. Então já dá pra ver pra onde vai. Cara, o Zepp, que é o autor, ele fez um livro chamado Sex também, que são vários contos sexuais com esse desenho fofo, é bem divertido. Mas ele desenha muito, gente. É um desenho, ó, de novo, a pegada de quadrinho europeu, né? O tanto de quadro por página e tudo mais. Mas o desenho dele, a estrutura, a variação dos personagens, as silhuetas, as expressões dos personagens são muito boas. Olha que legal quando ele vira de costas, o 3D da orelha com o nariz. Então, Tituff, também um personagem bem legal aí do quadrinho europeu. Já que eu tô fazendo esse apanhado aí, tô gastando o início do vídeo para falar de quadrinho europeu, cartoon europeu, porque eu acho que tem características muito específicas que valem a pena ser estudadas. Por isso que eu tô sugerindo para que vocês façam uma busca maior aí. Olha aqui, eu vou só mostrar alguns outros quadrinhos que eu tenho. Tem esse que eu comprei faz um tempo, que chama Cosa Nostra, que é de sátira com máfia italiana. Olha que legal esse desenho. As mãos que esses caras desenham nesse cartoon europeu são tão legais. Ó, é muito expressivo, é muito bem estruturado. Eu gosto demais. Gosto demais. Me influencio mesmo. Às vezes eu pego para ver de novo, copio alguns desenhos para entender melhor como funciona. Olha que bonitinha essa silhueta do cara. Tá vendo? Então, Cosa Nostra.
tem esse outro aqui que é bem engraçado, é bizarro. É escrito pelo Goscinny e desenhado pelo Tabari. Tabari, não sei a pronúncia. É o Gran Vizir Isnogud. Que é o cara que é o Gran Vizir que quer tomar quer dar o golpe no Sheik. É tipo o Temer, aqui, com os amigos dele. E também, então é uma história de um vilão. Engraçado. Bom, tem cara de vilão, né? O cara é mega escroto. Mas é super engraçado, bem desenhado pra cacete. Olha que legal essa linguagem corporal, essa silhueta dos personagens, né? Então também, quando você começa a olhar vários desses artistas, dessa época principalmente, que eram contemporâneos, né? Os mongóis aqui, olha que legal, cara. Nossa, eu vou copiar muito isso aqui no Kung Fu Gandhi quando os mongóis aparecerem mais, vocês vão ver. Então, é um cara... Também, não é ele em particular esse desenho, são os cavalos que eles desenham, são sempre legais, sempre legais. Você vê que tem o do Lucky Luke aqui, que é uma estrutura semelhante. Então, eu acho que essa linha, para quem gosta de estudar cartoon, é muito legal conhecer mais e se influenciar por isso também, que são desenhistas incríveis. E mesmo os quadrinhos que eles fizeram, as composições de cena, tudo é legal disso aqui. Então, conheçam aí mais a fundo. Vou falar de mais dois aqui rapidamente, antes de começar. Que um é o Christophe Blain, tá? Que é o autor do Gus. Eu acho lindo isso aqui também. Meu Deus do céu, olha essa paleta de cor. Né? Isso aqui é uma das influências que eu tenho mais fortes, assim, de cor, de quadrinho. O Christophe Blain é incrível. E é um cara também que tem estrutura de desenho, mas tem um acabamento tão orgânico que a coisa flui muito bem, né? As composições de páginas, os quadros, também olha as silhuetas que legais. Então, Christophe Blain. E esta série chamada Donjon, pouca gente conhece. Quando eu falo isso aqui, ninguém nunca nem viu. Johan Sfar e Louis Trondheim. O Sfar também é um puta autor francês, ele faz coisa pra caramba. Depois podem ir atrás aí do nome dele. E o Donjon, cara, são umas histórias de animal antropomorfizado, meio na Idade Média, meio com uma pegada de RPG. Super engraçadas histórias, desenho bem solto, bem descontraído. Coelhinho com armadura, pato com armadura, com espada, é muito legal. Também para quem quiser conhecer, também do quadrinho francês. Então, primeiramente eu dei essa introdução para que a gente pudesse também, além de estudar, né, a estrutura e tudo mais, conhecer melhor esses aspectos da cultura do quadrinho e do cartoon, né? Porque, de uma forma ou de outra, a gente não inventa nada. A partir do momento que vocês decidem desenhar cartoon, ou mais estilizado, que é o que eu também escolhi, para fazer meus quadrinhos, ilustrações, para trabalhar com concept e tudo mais, vocês não vão inventar nada novo. Assim, a linguagem já existe. O que a gente faz geralmente é colecionar um tanto de repertório, né, de várias fontes diferentes, e quando a gente para desenhar pensando na ideia que a gente quer representar, e não no estilo do desenho, o estilo aflora naturalmente. Mas esses princípios, quanto melhor, né, de estrutura, de silhueta, quanto melhor desenvolvidos eles estiverem, mais força o seu trabalho vai ter. Então o que eu estou passando para vocês, eu até costumo brincar aqui na sala, que eu não me sinto tanto um professor, sabia? Eu dou aula, tal, pode me chamar de professor também. Mas quando eu estou dando aula, quando eu estou pensando no plano de aula, nos vídeos, eu me sinto como um treinador. Tipo treinador de boxe, treinador sensei de karatê, sabe? Eu fiz muito artes marciais desde criança, então para mim o sistema de estudo é tipo treino de luta. Então aqui o que eu estou preparando vocês, no meu ver, para encarar a luta é o quê? Quando você for desenhar o seu próprio trabalho, no seu estilo, e daí eu não tenho nada a ver com isso. O estilo é vocês que vão decidir, escolher e seguir. O que eu pretendo passar para vocês são ferramentas, técnicas, coisas para vocês pensarem, para se perguntarem, para quando fizer o próprio desenho, dar mais qualidade para ele. Mas daí o seu desenho, o seu estilo, tudo isso aí que vocês vão decidir. Certo? Então vamos conhecer, porque conhecendo o máximo possível de personagens, estilos e linhas de pensamento dentro da estrutura de desenho cartoon, vocês vão ter mais repertório, com mais repertório fica mais fácil escolher, e quando vocês forem desenhar vai aflorar naturalmente algo que tem a cara de vocês. Mas isso com tempo, não tenho pressa. Certo? Vamos então para frente. Obelix aqui. Agora eu vou focar mais
em estrutura 3D um pouco antes de entrar no osso. Então primeiro o que eu vou fazer aqui no Obelix, nosso camarada? Eu vou separar algumas partes, ó. Por exemplo, a cabeça dele. Reparem nisso, tá? Qual que é a mágica aqui? É fazer uma estrutura 2D se transformar numa estrutura 3D, tá? Então do 2D para o 3D, isso aqui não é 2D? Vocês concordam comigo? Parece um... Se eu recortasse isso aqui com a tesoura, não virava uma chapinha de papel, a silhuetinha, a sombrinha? Então, bidimensional, mas como eu disse, os pontos de articulação, cada uma desses momentos que a linha muda de direção, ela cria esses pontinhos, essas quinas, e essas quinas, elas me sugerem toda uma estrutura tridimensional, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, por exemplo, Obelix, ó, vou separar aqui, eu tenho a cabeça dele. Então a cabeça eu preciso separar a estrutura da cabeça do corpo. Ó. Tá mais ou menos por aqui, tem o queixo dele. Vou até separar um pouquinho melhor. Daí, ele tem o tronco dele, que tá aqui, ó. Tem também o ombro aqui, certo? Daí, por exemplo, ó, um cotovelo dele, a ponta tá aqui. O outro, no desenho, o cotovelo tá aqui, não tá na extremidade. Então isso me sugere o quê? Que o braço dele, ó, tá em perspectiva, certo? Cintura dele tá aqui, ó. Aqui já tem uma marcação da calça dele. Então, eu tenho essa curva para cá. Acho que agora é até uma boa hora para falar de uma outra coisa. Reparem, eu não estou colocando curvas agora dentro do personagem, ó, avançando dentro da silhueta. Reparem numa coisa, deixa eu achar um cantinho aqui para explicar. Acho que aqui embaixo vai dar para explicar. Ó, reparem aqui. Vou fazer uma silhueta de um cilindro. Certo? Ó. Então eu tenho pontos de articulação. Ó. Aqui é reto, aqui é curva, aqui é reto, aqui é curva. Vou fazer outra. Ó. Reto, curva, reto, curva. Tá? O que eu quero mostrar com isto? Se eu quiser inclinar pense aqui, ó. Certo? O isqueiro, você tá vendo de frente. Mas se eu virar para cá, ó, você não começa a ver a base do isqueiro? Daí depois eu vou girando, eu começo a ver o topo do isqueiro, certo? Então o que eu quero que vocês façam, dominem, é pegar o cilindro no papel e rodar ele assim, ó. Quero que vocês consigam trazer a frente dele mais para frente, trazer a bunda do cilindro mais para frente, girar ele em todos os ângulos. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguem estruturar com uma sensação tridimensional quase tudo. Então por que eu volto na silhueta do cilindro? Porque eu quero dar um poder para vocês agora, um superpoder, que é de rodar as coisas, certo? Então olha a estrutura do cilindro. Se eu colocar um disco aqui na frente, ó. O que eu fiz? Eu girei o cilindro com essa parte para mim, certo? Coloquei esta curva. Agora, se eu colocar o disco, aqui está escondido. Se eu colocar o disco aqui, o que acontece? Eu girei para cá, ó. E o cilindro, a base do cilindro veio para minha direção. Não deu uma sensação que eu girei ele para frente? Você viu que quando não tinha a marca interna, né, a curva, você não sabia para onde o cilindro estava virado. Aqui agora ele virou o topo para mim, aqui virou a base para mim. Então conforme eu vá transformando essa elipse em circunferência, olha como eu tenho uma sensação de que o cilindro está rodando no ar. Não tenho? Não parece que ele está se movendo, se deslocando? É isso que a gente vai fazer então, com braço, com perna. Mas você tem que pensar sempre para onde é a curva. Ela está para cima ou virada para baixo? Porque se estiver virada para baixo, o cilindro está inclinando esse topo.
Se estiver virada para cima, ele está inclinando a base. Tá? Então vamos voltar agora no Obelix aqui. Por que eu estava falando disso? Olha a cintura dele. Está virado para cá. Ó. Isso quer dizer o quê? Que essa parte eu estou vendo por baixo. Quando eu vejo inclinado no oposto, eu estou vendo por cima. Por exemplo, aqui não tá essa curva para cá, na cintura, mas no pé dele, ó, na calça dele, olha para onde que tá a curva. Para baixo. Tá uma boquinha sorrindo, tá uma boquinha triste. Agora vamos fazer assim, ó. Assim, eu tô vendo por baixo. Boquinha triste. Assim, ó. Eu tô vendo, quando eu tiver uma curva assim, eu tô vendo por cima, ó. Então aqui, a canela dele eu tô vendo de cima. Ela tá inclinada para cima. A cintura dele eu tô vendo de baixo. Então a linha do horizonte provavelmente tá aqui, ó. Certo? Porque tudo que tá acima da linha do horizonte, eu vou falar de perspectiva depois, eu vejo de baixo. Tudo que tá abaixo da linha do horizonte, eu vejo de cima. Então eu vou colocar essas curvas nele. Ó, também, aqui também. Vejo de cima. Bom, o quadril dele tá pra cá. Daí, o queixinho, o braço dele, ó, é um cilindro pra cá, ó. Certo? Por quê? Porque tá em perspectiva. Eu tô vendo de frente. Daí, linha de ação. O pulso, a mão. Linha de ação do Obelix é um arco, né? Aqui ele tá tirando o elmo dele para dar um, tipo o cara tira o chapéu, né? Para cumprimentar, ele tá tirando o elmo dele, ó. Vou até colocar uma base aqui também tridimensional, ó, pra gente ver, né, o capacetinho dele, tá tirando da cabeça. Beleza? Esse vídeo, minha gente, eu vou fazer em duas partes, tá? Porque eu tô explicando mais a questão da estrutura aqui. Então talvez eu faça esses dois agora e eu faça a camada de baixo na sequência. Mas só para não ficar com mais de 1 hora o vídeo. Mas é que eu me senti na necessidade de falar dessas coisas. Isso aqui é super importante. Depois que a gente passar um pouco da estrutura óssea e começar a falar mais do volume 3D, essas curvinhas, você está consciente se a curva é para cima ou para baixo? Eu vou fazer em todos, vai ficar mais claro. Então agora, ó, vou de leve começar a buscar também a estrutura óssea do meu amigo Obelix aqui. Então, o Obelix, ele tem um maxilar grande, uma mandíbula grande, olhos bem pequenininhos e juntos, né? Narizão, então dá para pôr uma boa cavidade nasal para ele. Aqui vamos pôr. E a boca dele. Aqui. Daí, ó, eu diria o Obelix, para quem não sabe, ele adora comer javali. Ele come uns 3, 4 por refeição. Ó, então, eu diria que o Obelix... Isso é bem típico de personagem fortão, né? O Obelix é fortão. Ele é um cara que caiu no caldeirão de poção lá do druida quando era criança. E ele ficou super forte para sempre. Até que ele nem pode mais tomar a poção que os gauleses tomam. Mas ó, não dá para encarar a estrutura óssea dele assim? O queixão dele bem marcado? Daí o que ele tem? Ele tem a caixa torácica um pouco mais estreita. Aqui. Né? Daí aqui desce mais ou menos a coluna. E a gente pode partir do ponto, já que a perna dele está aqui, ó, que ele tem um super quadril. Vou fazer uma forma mais simples, né? Só para...
Ó, vamos pensar que isso aqui é a estrutura do quadril dele. E daí pode ter a coluna aqui, ó. Como eu falei, tudo estilizado, né, galera? Na verdade aqui já viraria, né? Porque a gente tá vendo pela cintura, ó. Aqui também. E daí ele tem um mini fêmur, que deixa mais engraçado, né? Ó. Um joelhinho. E o fêmur é o nosso osso mais longo, né? O maior osso do corpo, acho. E daí o pezinho, que também. Então, ó, marcar um pouco melhor aqui pra gente ver a silhueta, né? Lembrando que o osso do fêmur, o fêmur, né? O osso do fêmur, não, ele tem uma inclinação, né? O osso dentro da coxa, ele não é reto. Então tem um ângulozinho ali quebrado. Ó. Vamos aqui também. Pode ser aqui, pode ser aqui. Também não vou entrar em muito detalhe com a estrutura do pé, principalmente com um pezico desse, mas depois a gente estuda separadamente esses detalhes aí do corpo. Também já marquei aqui a estruturinha da coxa dele. E agora o braço, que é legal porque esse está em perspectiva, como eu falei, esse, olha que curioso, o cotovelo está aqui, ó, na ponta da silhueta. Esse está no meio. Mas olha como deixa mais tridimensional o cotovelo dele tá no meio, né? Então vamos juntar aqui, ó, com o osso do braço em perspectiva, lembrando que o osso também é um cilindro, né? Tem a clavícula aqui, o ombro. E daí aqui estariam, ó, aqueles dois ossinhos que eu falei do antebraço, né? E daí a mão, que dentro dos dedos tem aqueles ossos fininhos, redondinhos. Então aqui também vamos tirar a silhueta. Aqui também, para ver o que é carne, o que é estrutura óssea. Galera, enquanto eu vou preenchendo aqui, eu recebi bastante feedback dos últimos vídeos, foi bem legal, valeu por todo mundo que se dá o trabalho de comentar, de me explicar o que tá achando, de me dizer as coisas, isso me ajuda, por favor, comentem, falem comigo mesmo, porque eu entendo melhor, né? Eu tava com medo dos vídeos estarem muito longos, eu vi que bastante gente, quem tá curtindo mesmo assistir pela aula, tem gente que curte assistir pela diversão de ver desenhar, né? Eu já percebi isso também. Mas daí fica mais chato, porque realmente eu tô aqui pensando na aula. Então eu não tô muito pensando no entretenimento de assistir o meu desenho ser feito. Tô pensando, aqui a mão tá em perspectiva. Agora esse osso tá em perspectiva. Então ele vai encaixar aqui. E daí a palma da mão tá virada pra gente, ó. A palma da mão pode ser um quadrado. Daí ele tá com um dedo dobrado e os outros esticados. Mas eu vi que teve uma galera que curtiu e tal. Eu ia até falar, eu tenho um grupo no Facebook chamado Pintura Relâmpago. Vou ser sincero pra vocês, eu não tenho quase entrado no Facebook. Desde as últimas eleição, essas coisas, que eu achei que ficou um espaço meio deprimente o Facebook. Mas para o grupo eu ainda entro, porque o grupo é legal, o grupo do Facebook. O Facebook em si já me encheu um pouco, mas eu mantenho muito pelo grupo. Então o que é? Tem um grupo chamado Pintura Relâmpago, é um grupo fechado, se vocês quiserem participar, vocês têm que entrar lá, procurar nos grupos do Facebook Pintura Relâmpago,
eu sou o administrador, mando um pedido para entrar no grupo, eu vou lá e aceito. Qual que é a vantagem do grupo? Vocês podem postar os seus estudos lá para eu ver e para os outros alunos verem. O grupo até agora, o foco era 100% pintura. Mas eu vou começar a abrir para os desenhos, para esses vídeos, para quem quiser postar estudo de desenho também. Eu não consigo comentar tudo, né, galera? Às vezes tem muito post, tem muita gente, mas eu tento, se eu curti, mostrei lá, é porque eu vi, pelo menos, o post de vocês. Daí eu sempre, quando posso, faço um comentário. Ó, beleza, estruturei aqui o super osso do Obelix. Vamos fazer o do Asterix agora. Então quem quiser, quem estiver fazendo estudo, eu até acho legal ver também, eu gosto, fico até emocionado quando eu vejo vocês estudando as coisas que eu tô falando. Então talvez ali no grupo seja um lugar que vocês possam postar os estudos de vocês. Vocês podem, na verdade. Daí, então quem quiser procurar grupos, Facebook, Pintura Relâmpago, vai ter eu como administrador, pede para entrar, quando vocês forem aceitos, vocês podem fazer posts lá dos estudos. Eu peço só para focar nos estudos, não ficar postando o link de outras coisas, nem, sabe, vamos deixar lá o espaço para os estudos mesmo de desenho e pintura. Beleza? Então vamos lá. Asterix. Asterixon. De novo. Olhinho do Asterix. Também é um pouquinho junto. Né? A cavidade ocular a gente já marca essa distância. Nariz. Tá aqui. Daí, o queixo do Asterix também, ele é um herói. Valente, guerreiro. Geralmente, personagem valente tem queixo grande. Então, ó, o zigomático aqui do... Então, ó. Também, queixo. Asterix também tem o queixo grande. A gente vai tirar. Isso aqui é auxilia do nariz dele, tá? É que ele tem o nariz tão grande, mas a cavidade está aqui, ó. É que ele tapa metade do rosto do Asterix. Por isso que é bom escurecer a silhueta em volta. E aqui é o mulletzinho dele. E ele tem um elmo com duas asinhas no topo, que a gente também não vai marcar a silhueta dela, mas vai só tirar. Quer dizer, não vai marcar a estrutura, mas... Certo? Então, ó, o crânio do Asterix seria assim. Eu diria... Ah, vamos pôr a têmpora, né? Como falei, a têmpora ela sempre marca a inclinação. Né? E agora... Só que qual que é a brincadeira daí do Asterix e Obelix? Ele é pequenininho. E super corajoso, os dois são. Asterix, para quem não sabe, se passa no período do Império Romano, quando eles estavam tocando terror na Europa. Né? O Império Romano foi um império mega opressor, né? Império em geral. Né? Destruiu uma porção de culturas, barbarizou, escravizou, foi um negócio meio terrível. E o Asterix e Obelix, os gauleses, né, que são os celtas da França lá, eles deram mais trabalho pro Júlio César, pra galera. Uma hora eles também foram subjugados, mas... Então, Asterix e Obelix, eles são tipo esses heróis aí que conseguiram resistir, né, ao Império Romano. Então é bem engraçado, e eles têm essa coisa das poções mágicas do druida também, que dá superpoder para eles. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, só as histórias são muito legais. E daí também lembre-se que calcanhar, tá, galera? Uma hora quando eu for falar de pé, eu vou falar bastante do calcanhar também. Calcanhar é um negócio super importante e também negligenciado entre as pessoas. Vamos fechar aqui agora. Asterix. Acho que Asterix é quase um equivalente a um... Não da mesma coisa, porque na França nunca teve essa pegada tão capitalista assim, né? De
como a Disney conseguiu fazer. Mas tem parque do Asterix, tem coisa. Eles são, acho que, os personagens mais famosos de cartoon, assim, da França. Legal, ó. Asterix e Obelix. Vou fazer ideia fixa aqui, não tem muito o que fazer também, porque ideia fixa é um crânio de cachorro. Né? Vamos pôr lá, né? Ah, e eu separei um crânio de cavalo também para fazer aqui. Ideia fixinho. Olha lá, a caveirinha. Então também, agora, depois que eu ponho todas essas curvas, ele não fica muito mais tridimensional, esse personagem? Então agora eu vou aproveitar, como o vídeo já está ficando longo, eu vou aproveitar para fazer esse do Lucky Lucky, para depois parar, e daí eu volto e faço mais um vídeo completando essa etapa dos personagens de baixo. Porque também as silhuetas são bem mais complexas nesse, né? Então vamos lá. Agora, primeiro eu vou separar alguma coisa da estrutura do Lucky Lucky. Porque a perna dele, ó, tá aqui dentro da silhueta. Certo? O pé dele tá no estribo. E na verdade, aqui tá o quadril dele. Porque a outra perna tá passando por trás do cavalo, né? Tá montado no cavalo. E aqui o braço dele também, o ombro dele tá por aqui. Então também tá o braço dele e a cabeça. Então é bom, antes de sair estruturando, procurando osso, encontrar as formas mais sólidas, né? A mesma coisa, por exemplo, ó, olha que movimento legal do cavalinho galopando, não tá? Só pela silhueta, um movimento bem, bem bacana de plop, plop, plop. As quatro patas é difícil, tem que estudar. Eu já estudei bastante esqueleto de cavalo também, eu tenho cavalo, né? Eu ando a cavalo desde que eu sou criança, então ajuda você conviver com o bicho. Então, ó, primeiro eu vou separar um pouco as pernas dele, né? Essa perna está na frente. Daí, deixe-me ver. Esta perna aqui também. Ó, isso aqui é uma perna da frente. Daí vem até aqui. Tem um machinho e tem... Beleza. Agora o casco separa-se aqui, ó. Então tá. Daí a outra perna está aqui. E essa aqui é a perna de trás. A perna de trás eu vou colocar na silhueta. Porque senão vai ficar muito embolado. Então a gente marca ela preta. Só para conseguir ver melhor as duas pernas que estão se cruzando. Já não ajudou? A mesma coisa eu vou fazer com a de trás aqui, ó. Eu não vou colocar o ossinho nela. Posso até marcar, mas eu vou marcar, mesmo assim eu vou colocar uma sombra, só para que a gente consiga... Já não deu para identificar melhor? As patas de trás com as da frente. Você viu como já ganhou dois planos diferentes? Vamos fazer isso aqui também, ó. A perna de trás dele, eu vou colocar preta, pra gente saber. E o braço do Lucky Lucky tá atrás, porque o que ele tá fazendo? Uma mão, ele tá segurando a arma, ó. A outra, por trás, tá segurando a rédea do cavalo. Então o braço de trás também eu vou colocar preto, só para que a gente consiga separar os dois. Certo? Faz sentido? Ó. Então agora eu consigo ver o braço que está na frente segurando a arma, o braço de trás segurando a rédea. A perna que está na frente montada
tá clara, a perna que tá passando por trás também tá escura. E a mesma coisa no cavalo. Porque é uma figura complexa. Porque são duas figuras, são dois personagens em movimento, com ações diferentes. O cavalo tá galopando, ele tá controlando o cavalo e atirando. Beleza. Agora, vamos à questão estrutural do personagem primeiro. Então aqui, o crânio, ele também tem... Quando o personagem tem olhinho, eu faço uma pequena cavidade ocular. Quando o personagem tem olhão, eu faço um buracão. Assim já fica fácil na estrutura do osso mesmo. Né? E ele tem um narizão. Daí a boca dele vem aqui. E daí aqui, ó. Então agora também, vou colocar preto onde não é. Só pra gente visualizar, ó. Chapéu, franja, né? Estão reparando como é curioso de encaixar o esqueleto na silhueta quando tem estrutura? Eu vi um pessoal falando do Karl Barks, que é puto, um desenhista, né? Fez muito o Pato Donald lá, um cara com um desenho incrível, assim, muito acima da média. Isso que eu queria ver, na verdade, os estudos de vocês. Por isso que eu tô falando, entrem lá no grupo e comecem a postar lá, quem quiser participar, assim a gente até interage mais. Vamos talvez fazer com que o grupo vire uma continuação aí do canal. Né? E aqui a têmpora, lembra? Sempre eu marco essa lateral. Olha que crânio esquisito que ficou pra ele. E daí, de novo, o ossinho do braço, antebraço, e daí a mão, que no caso tá lá com o dedo no gatilho. Daí a arma eu vou ignorar também, até porque não é aula disso. Deixa lá. Caixa torácica, ele está de perfil, né? Então a coluna não vai mais estar no meio agora. A coluna vai estar na lateral. Também vou fechando aqui. Ah, galera, e vale dizer, esse mês começa o meu curso novo, que eu vou falar de todas as questões, né, na aula presencial, lá na Quanta Academia de Artes. Quem tiver interesse, ainda tem vagas. E tem início mais pro fim do mês, na verdade. Eu até divulguei errado aí, falei que era no começo do mês, mas depois eu fui ver direito. Desculpa aí, sou meio ruim com essas coisas. Então, só para quem estiver em São Paulo, tiver interesse em estudar comigo, fazer a aula presencial lá na Quanta, já está abrindo, já estão abertas as matrículas, já tem matrículas já, uma hora acaba. Serão muito bem-vindos. Fêmur também é um pouquinho mais curto. Daí temos aqui a estrutura da canela e daí também o pé, como eu falei, ó. Quando você estuda o osso do pé, você vê que o calcanhar, ó o calcanhar aqui de novo, eu falando dele, ó. Calcanhar é super importante, viu, gente? Quando você fica parado em pé e pede para um amigo de vocês empurrar vocês, tipo, com a mão no ombro, assim, empurrar para trás ou no peito. Vocês vão perceber que pra vocês não caírem para trás, vocês vão ou abrir a perna e pôr o pé para trás, ou o calcanhar. Você sente muito bem o calcanhar trabalhando nessa hora, quando você vai cair para trás. Ele parece que não tá lá, que não conta, mas o calcanhar é super importante. Olha o pezinho, então, a estruturinha do pé dele. Beleza? Agora vamos fazer a estrutura do cavalo, só pra gente poder conversar melhor. Então, vou achar primeiro o crânio do cavalo. Tá, então o olho dele tá mais ou menos aqui.
crânio do cavalo é algo assim. Eu tenho um crânio de cavalo aí, depois eu pego para vocês verem. E também a mesma coisa, vamos fazer a primeira parte de cima, ele tem o arco zigomático, né? A mesma coisa do crânio do ser humano. Quer dizer, parecido. Tem os molares aqui, que são os dentes para triturar. E o cavalo tem também os dentes tipo de coelho. Ele tem os dentes aqui também, na frente. O boi já não tem. E daí aqui, ó, tem também a têmpora do cavalo e a nuca. Agora vamos tirar, ficou confuso, né? Mas vamos tirar preencher a silhueta que ele fica mais nítido. Então a orelha não tem osso, a gente vai tirar. Topete do cavalo também não tem osso, a gente vai escurecer. Aqui também é rédea, carne, músculo. A gente vai escurecer para quê? Para ver só o osso. E aqui também. Então a têmpora dele aqui, ó. Olha lá, caveirona. Agora, caixa torácica do cavalo, diria que está aqui. Pescoço, tem uma leve curvatura. Quadril do cavalo, né? É a coluna do cavalo, porque a gente monta na coluna do cavalo, né? Então ela começa no pescoço e vem até aqui. O quadril é bem menor do que o da gente, é bem menor. É uma estrutura bem diferente. Também está de perfil, né? Vou dividir aqui.